Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, nós, alunos do 8º ano do Colégio Lima Guimarães, iremos apresentar nossa Feira do Saber falando um pouco sobre o tema Pantanal. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o Pantanal. O bioma Pantanal é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, abrangendo o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele é o menor bioma de extensão territorial do Brasil, ocupando cerca de 2% do território nacional. O Pantanal também abriga a bacia hidrográfica do Rio Paraguai, que é alimentada pelo Rio Paraguai, Cuiabá, São Lourenço e Miranda. Em período de cheia, boa parte da planície pantaneia fica alagada, fazendo com que o solo não seja capaz de absorver toda a água localizada naquela região. Bom, como eu já falei um pouco sobre o Pantanal, a Sabrina vai dar mais informações para você. As maiores extensões alagadas contínuas do planeta. Está localizado no centro da América do Sul, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Sua área é 187.818 km², com 65% do seu território no estado de Mato Grosso do Sul e 75% no território de Mato Grosso. Está dividido em suas subdivisões: microrregião do Alto Pantanal em Mato Grosso e microrregião do Baixo Pantanal e microrregião de Aquidauana em Mato Grosso do Sul. Sua área de trabalho é a planície fisiográfica do Pantanal brasileiro, localizada no centro-oeste do Brasil, inserida na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Hoje vou apresentar sobre os animais do Pantanal e você irá conhecer um pouco mais sobre eles. Agora vou falar sobre dois animais típicos do Pantanal, a arara azul e o peixe dourado. A arara azul, também chamada arara azul grande, é uma espécie de ave encontrada aqui no Brasil, chegando a medir-se 1 metro de comprimento, medindo-se da ponta do bico à ponta da cauda. E agora vou falar um pouquinho sobre o peixe dourado. O dourado é um peixe de água doce, possui gênero salminos e faz parte de uma família que possui corpo comprido, literalmente, e maxilar inferior proeminente, e vive aproximadamente 15 anos. Esse porte varia de acordo com seu habitat. E agora você irá conhecer um pouco mais dos animais típicos do Pantanal com meu colega Caio. Conforme meu amigo Pedro, para você irei falar sobre outros animais do Pantanal. Vou falar sobre a piranha. A piranha é um animal carnívoro. Ela tem equivalente a 50 centímetros. Ela pode ser confundida com baiacu. Ela se encontra em águas rasas, como beiras de rios, vazantes e baias. Agora eu vou falar um pouco sobre a sucuri. A sucuri é uma cobra da família Boidae. Ela se encontra na América do Sul. Ela tem equivalente a 11 metros e 60 centímetros. E ela é mais frequente ser encontrada seu avistamento em ambientes da Amazônia e do Cerrado, onde o pós da sua coloração ajuda a sua camuflagem. Agora eu vou falar um pouco sobre a onça pintada. A onça pintada é o maior felino das Américas. É uma das espécies emblemáticas da fauna brasileira. Esse felino costuma habitar as margens do Rio Paraguai, onde se tornou um excelente nadador. No Brasil, a onça pintada é listada pelo IBAMA como uma ameaça extinta. Foi isso minha apresentação. Agora você pode falar mais sobre um pouco dos animais com a minha amiga Ana, que vai falar um pouco sobre outros animais do Pantanal. Lobo-guará. De cor alaranjada, patas longas e grandes orelhas, fazem desse animal um dos únicos entre todos os animais do Pantanal. Cervo do Pantanal. Maior cevídeo sul-americano, só é encontrado no Pantanal e está ameaçado de extinção. Ariranha. Ela faz parte da família das lontras, é um animal típico da América do Sul e está ameaçada de extinção em vários países e até biomas brasileiros, como na Mata Atlântica. Estes são alguns animais que estão presentes no Pantanal e que podem vir a estar ameaçados de extinção se o ser humano não entender o que está fazendo com o planeta. Podemos dizer que o Pantanal é uma junção de vários outros biomas. Eles são cerrados, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Há várias espécies de plantas, mas as que se destacam são árvores com mais de 20 metros de altura, como figueiras e engazeiros que vivem perto de rios e lagos, e plantas aquáticas, como água-pé e cabomba, usadas na medicina local. A vegetação é densa, com árvores de vários outros biomas que fazem o clima do local. As árvores são usadas muitas vezes como refúgio para animais, como aves e outros tipos de animais, principalmente na época de alagamento. O Pantanal não é homogêneo e há um padrão diferente de flora, de acordo com o solo e a altitude. É um mosaico de regiões distintas, como Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Cerrado. As planícies inundadas possuem uma vegetação típica dessa localidade, como os vegetais aquáticos. No período de seca e inverno, os rios secam e sobra só o barro, daí o seu nome, Pantanal. A paisagem pantaneira é bem diversificada,
com Vitória Régia e árvores de médio e grande porte, típicas da Amazônia. A flora pantaneira tem alto potencial econômico, como pastagem nativa devido à formação de pastos naturais dentro do bioma, e com o uso de plantas apícolas, comestíveis, taníferas e medicinais. A flora do Pantanal é constituída por plantas migradas do Cerrado, da Amazônia e da Mata Atlântica, ocorrendo raras espécies exclusivas do Pantanal. Vegetais aquáticos e árvores se destacam perante as muitas outras plantas existentes nesse bioma. Aguapé e Vitória Régia são as principais plantas aquáticas do Pantanal. As árvores de médio e grande porte, figueiras e ipê, diversificam a paisagem. A origem das queimadas na região do Pantanal, brasileiro, paraguai ou boliviano, está ligada a pelo menos 3 fatores que provocam o avanço dessas práticas. São eles o aumento das atividades agrícolas e pecuaristas, a ação humana ou antrópica, o clima tropical aliado ao tempo seco. Todos esses fenômenos encontram-se na atividade humana, como motivadora de incêndios e queimadas na área do Pantanal. O avanço da fronteira agrícola e da pecuária tem como início o desmatamento de áreas que mais tarde se tornam pastos. Após desmatar, queima-se essas áreas para a retirada do resto da cobertura vegetal. As queimadas no Pantanal têm aumentado significativamente por diversos motivos. Em setembro de 2020, os focos de queimadas ultrapassaram 15.800 e já teve 12% de sua área destruída esse ano. É a casa de quase 500 espécies de aves, mais de 100 espécies de répteis e 132 espécies de mamíferos. Mais de 20 mil onças pintadas vivem na região. Já foram encontrados mortos antas, onças e jacarés, entre outros animais com restos de corpos ainda sendo identificados. Os incêndios no Pantanal estão prejudicando muito a questão ambiental, como acabando com espécies únicas de plantas, devastando hectares de vegetações típicas da região e um problema incomodando muita gente por aí que seria a questão relacionada aos animais do Pantanal. Esses animais, além de terem seus habitats completamente destruídos, passam por uma situação catastrófica, pois precisam de um ambiente para viver. Nesta fase de migração, passam por muitas dificuldades. Entre elas, a que mais se destaca é a fome, podendo levar em certos casos até a morte. Este ciclo acaba mudando completamente a reprodução dos animais e altera completamente a cadeia alimentar, pois animais predadores morrem em grandes quantidades. O principal desses animais predadores seriam as onças pintadas. Bem, em questão da cadeia alimentar, muitos animais estão sendo prejudicados. E para ficar mais fácil a minha explicação e entendimento geral, eu vou dar um exemplo. Suponhamos que um animal estivesse dependendo de uma simples planta, e que essa simples planta demoraria mais para responder do que as outras quando a chuva viesse. Logo então, o animal teria que permanecer no local das queimadas para poder fazer o uso da planta, e com isso poderia vir a ocorrer a sua morte. Muitos animais também dependem de tocas e abrigos para se esconderem de predadores, e com as queimadas tudo isso infelizmente está sendo destruído. E os animais estão tendo que procurar novos abrigos e tocas, e enquanto não acham, correm risco de ser morta pelos mesmos predadores. Em consequência das queimadas, tudo está sendo transformado. O comportamento, a alimentação e tudo dos animais. Como alguma das técnicas para prevenir e combater incêndios, esta envolve usar o fogo contra o fogo. Para o fogo existir, é preciso oxigênio, combustível e calor, o chamado do triângulo do fogo. O único desses 3 componentes que podemos controlar é o material combustível. O combustível, no caso de incêndios florestais, é a vegetação. Queimando com baixa intensidade, evita-se o incêndio de grande intensidade, queimando superficialmente com fogo de baixa intensidade para consumir aquele combustível. Na queima de expansão, os brigadistas queimam faixas de vegetação seca para expandir a margem de segurança. Para o fogo poder caminhar, ele precisa de combustível. O combustível é a própria vegetação. Com essa técnica, se antecipa o incêndio consumindo o combustível. Quando chega na faixa da queimada, não tem mais o que queimar, sobra só a vegetação mais úmida, que impede a propagação do fogo e assim a queimada no Pantanal é combatida. Outras técnicas utilizadas são o acero negro. Acero negro são faixas longas e lineares construídas antes que o incêndio aconteça. Isso é uma técnica que utiliza fogo contra o fogo, que o fogo do aceiro vai direto ao fogo do incêndio para acabar o fogo. Isso é o recurso usado em último caso. Usar o fogo de maneira controlada impede grandes incêndios. É algo que os povos originários sempre dominaram. Indígenas brasileiros na Austrália fazem uso do fogo respeitando os ciclos de ocorrência natural de fogo nesse ambiente. Isso impede que matéria orgânica ou combustível fique acumulada em épocas críticas no Brasil, como agosto e setembro. As consequências das queimadas, de modo geral, só trazem aspectos negativos. E no Pantanal esse fator não seria diferente. A perda da biodiversidade é um dos piores problemas enfrentados nessa região, porque se trata de uma região rica em fauna e flora.
Aves, répteis, peixes, mamíferos e insetos, todos sofrem com as consequências das queimadas. Fatores como o desequilíbrio dos ecossistemas já estão sendo discutidos. Outros fatores negativos são o empobrecimento dos solos, o ciclo da água e a drenagem dos rios. Fatores que desequilibram diretamente animais e plantas provocam e afetam outras áreas próximas com calor e fumaça, que pode asfixiar espécies da fauna. Aumentam o índice de gases que ajudam no efeito estufa, contribuem para o aquecimento do planeta Terra. As cidades do Pantanal sofrem com a fumaça que encobre a região, o que agrava problemas respiratórios e doenças com péssima qualidade do ar. Outra grave consequência são as cinzas deixadas pelo fogo. Quando chegarem as primeiras chuvas, essas cinzas serão transportadas para os rios, o que prejudicará os ecossistemas aquáticos e também o consumo humano. Esses acontecimentos deixarão tristes marcas para todos. Bom, eu vou falar sobre floresta degradada. A floresta degradada, após 7 anos, ela recebe a capacidade de bombear água para a atmosfera e reabsorve o carbono que se transforma em oxigênio. 10 anos após a queimada, ela recebe o seu estado normal, mas às vezes ela pode voltar com algumas cicatrizes, como por exemplo, menos árvores, mais vegetação rasteira, mais vegetação gramínea, como por exemplo o capim. Estou aqui para o encerramento, infelizmente, desse vídeo, né? Mas não só para encerramento, também para lembrar que não devemos desmatar as árvores, a nossa fauna. A gente é o país mais rico de fauna e estão destruindo a fauna. Tem vários animais queimados. Então vamos, né? Vamos preservar. Então, né? Eu estou finalizando esse vídeo. Muito obrigado aos professores que cederam às aulas deles. E muito obrigado também a Cleonice e ao Gustavo, que deu dica pra gente fazer esses vídeos. Então é assim que eu estou indo. Tchau!